Olá, então vamos dar início aí à nossa aula, né? Então, nas aulas anteriores, nós vimos aí as expressões numéricas, né? Vimos a importância da gente seguir as regras lá dos sinais de associação, né? Aplicar eles corretamente. Então, ainda na sequência aqui do conjunto N, que é o conjunto dos naturais, hoje a gente vai falar aí da multiplicação no conjunto N. Ou seja, vamos aprender aí, né, como funciona e aplicar aí essa operação da multiplicação apenas com os números naturais, né, que é bastante simples também. Então, para entender, né, como funciona a multiplicação, né, então a multiplicação é o que? Ela significa o termo aí multi, por exemplo, ele significa muitas vezes, né? Então significa que é algo que vai ser aí multiplicado, né, algumas vezes, né, ou várias vezes. Então, para entender, a gente vai observar aqui uma figura, né, com os quadrados e vamos ver como ele se comporta, né? Então vamos representá-lo aqui através de uma multiplicação. Por exemplo, nessa primeira filinha aqui, fileira, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E 7. Então tem uma filinha aqui de 7, a fileira de 7 quadradozinhos. Na sequência eu vou ter mais outra fileira aqui de 7. Então nessa segunda também tem a mesma quantidade, que são 7. Depois a gente vê a terceira aqui também, que tem a mesma quantidade, que são 7. E por último aqui temos a quarta fileira aqui, né, que a gente observa que tem também a mesma quantidade, que são 7. Se a gente observar, analisar e comparar a fileira aqui, por exemplo, nas horizontais, né, são 4 fileirinhas iguais, todas contendo 7 quadrados. Se a gente fosse analisar também, fazer essa análise aqui na vertical, a gente encontraria 7 fileiras, cada uma com 4 quadradozinhos. Observa que a 7 também, né, possui a mesma quantidade aí, né, de quadrados em cada fileira. Então, se a gente for analisar aqui essas fileiras e comparar, são mais essas 4 vezes de 7, 4 fileirinhas de 7 quadradozinho, a gente vai ter lá um total de 28 quadrados, né? Ou seja, somamos as 7 fileiras e chegamos ao valor de 28, que significa 28 unidades. Então, essa é uma forma da gente representar essa quantidade aí, né, nessa figura geométrica. Então, podemos representar também, né, essa mesma igualdade dessa outra forma aqui. Então, a gente pode representar também, por exemplo, 4 vezes 7. Podemos dizer que eu vou ter aqui, ó, né, 4, né, vezes 7, ou seja, 4 vezes de 7 unidades, 4 fileirinhas, cada uma com 7 unidades, que significa isso aqui, ó, 4 vezes 7, aqui é uma forma mais simples da gente representar, 4 vezes 7 significa que são 4 fileiras de 7 unidades, que é igual a 28, como a gente verificou aqui, ou seja, 4 vezes 7 é igual a 28. Então aqui nessa primeira situação, observe que esse sinal de vezes é representado por a letra, né, X, né, que é comumente utilizado. Mas existe outra maneira da gente representar também, que é esse pontinho aqui, também significa vezes, né? Então é interessante a gente entender que essas duas formas são corretas, né? Mas em uma certa situação a gente utiliza isso aqui, né, nos anos iniciais aí, lá por até o quinto ano, por exemplo, mas a partir de sexto ano em diante, geralmente é comum a gente utilizar esse outro sinal aqui, que é o sinal de vezes, né?
Então esses termos também, né, eles têm nomes assim como as demais operações. Então esse valor 7 que multiplica esse valor 7, que esse valor 4 na verdade, que está multiplicando pelo valor 7, tanto o 4 quanto o 7, eles são chamados fatores, né? Então aquilo que a gente fala que está sendo multiplicado, por exemplo, 4 vezes 7, o primeiro que eu falei e o segundo, né? Então esses valores são chamados fatores. E quando a gente calcula esses fatores, a gente tem lá o resultado da operação, no caso aqui o 28, que isso se chama produto. Então, quando a gente fala em produto, aí na multiplicação, a gente está se referindo ao resultado da operação. Assim como falando em fatores, estamos nos referindo a quê? Aos valores que estão sendo multiplicados. Então, portanto, aqui a multiplicação também é conhecida como uma adição de fatores iguais, né? Então, quando a gente tem fatores, né, fatores iguais nesse caso, a gente forma uma multiplicação. Por exemplo, é a situação aqui dessa fileira aqui, né, formando essa figura geométrica. Então, outra coisa importante também, tanto faz eu falar 4 vezes 7 aqui, por exemplo, quanto 7 vezes 4. Então, na questão da multiplicação, a ordem, não importa a ordem que eu falo primeiro, né? Se eu trocar a ordem, por exemplo, então o resultado não vai se alterar. Então, aqui eu poderia, se eu for analisar aqui na vertical, eu teria o que? 7, 4 fileirinhas de 7. Se eu for analisar aqui agora na vertical, eu tenho 7 fileirinhas de 4 unidades. Então, observe que tanto na vertical quanto na horizontal, as fileirinhas são iguais. Então, quando são iguais, a gente consegue fazer isso aqui, ó, transformar. Eu digo que esse 4 fileirinhas de 7 unidades. Ou então, posso dizer que é 7 fileirinhas de 4 unidades. Por exemplo, se é 6 em uma dessa aqui, já não seria possível eu transformar nesse tipo de operação. Então a gente vai ver aqui também na prática, né, alguns exemplos aqui de operação envolvendo aí a multiplicação, né? Alguns exemplos aqui, né, que é umas perguntas bem práticas aqui, né? Para a gente utilizar aí também, serão aplicados esse mesmo modelo aqui nas atividades aí, no exercício de vocês aí na sequência. Então o primeiro exemplo aqui, por exemplo, considera a igualdade 7 vezes 3, né, que é igual a 21. Então, por exemplo, né, a gente, com base nesse exemplo aqui, a gente tem o seguinte, por exemplo, qual é o nome da operação, né? Então aí, certamente você já deve saber qual é o nome dessa operação aqui que a gente está vendo, né? O nome da operação, a gente sabe que é multiplicação. Na sequência, como é chamado o número 21? Então, o resultado, eu falei, né, anteriormente. Então, o resultado de uma multiplicação se chama produto. Então, presta atenção porque na atividade será aplicado exercício semelhante a esse aqui. A letra C, como são chamados os números 7 e 3. Então, esses números 7 e 3 são os números que estão sendo multiplicados. Eu falei que os valores que estão sendo multiplicados nessa operação de multiplicação, eles são chamados de fatores. Então, todos os que estão sendo multiplicados, todos são chamados fatores. Tanto faz o que aparece primeiro ou o que aparece aí em segundo, a segunda situação. Exemplo 2, né, a gente vai ver como escrever as adições aqui na forma de multiplicação. Ou seja, isso acontece quando a gente tem exatamente, né, as adições, né, de fatores iguais. Por exemplo, eu tenho
a letra aqui, por exemplo, 7 mais 7 mais 7 mais 7. Na verdade, aqui de parcelas iguais, se a gente for analisar essa adição. Então, eu tenho 7 mais 7 mais 7 mais 7. Então, tem 4 valores que a gente sabe que isso na adição são parcelas, todas são iguais. Então, quando todas são iguais, é possível a gente transformar em uma multiplicação, né? Então, eu digo aqui o seguinte, eu posso dizer que o valor 6, né, ele está sendo repetido quantas vezes? Isso vai contar, 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui, ao invés de eu pegar o 6 4 vezes e somar, eu posso transformar isso na multiplicação, dizendo que é 6 vezes 4, ou seja, o 6 se repete 4 vezes, 6 vezes 4. Ou 4 vezes 6 também estaria correto. Na sequência, eu tenho 8 aqui, né? Então, o 8 também, ele se repete, né? Nessa adição, apenas um valor se repete, que é o 8. Então, eu vou dizer que o 8 aparece aqui. É bem simples a gente fazer essa transformação. Eu vou dizer que o 8 aparece, só é contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Né? 8 vezes 5 ou 5 vezes 8. E por último aqui eu tenho o 11. Né? O 11 se repete quantas vezes? O 11 vezes aparece 1, 2, 3 vezes. 11 vezes 3 ou 3 vezes 11. Seria igual a ter 11. Né? Se eu fosse comparar, né, levar para a questão do quadradozinho, eu iria dizer que 11 ele aparece em forma de fator, né? Em forma de fileira, vamos dizer assim, 3 vezes.